Já dizia Benjamin Franklin, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. E assim nasceu a C3 Educação, que é uma escola de negócio que oferece cursos, certificações e consultoria. A nossa missão aqui é lapidar e capacitar profissionais para atuarem especificamente em suas atividades e, com ética, suportar os seus clientes a tomarem as melhores decisões ao longo do tempo. Ao leigo, nós levamos conhecimento técnico específico que garante habilidades para a gestão dos seus investimentos e para o seu planejamento patrimonial. O time da C3 é formado por especialistas em finanças e investimentos, com notável experiência de mercado. Insatisfeitos, inquietos e dispostos, o time quer simplificar conceitos e oferecer orientações práticas que sejam aplicáveis a todas as fases da vida, através de nossos cursos, treinamentos, workshops e outros conteúdos educativos. Eu sou o Gabriel Ramos, sou um dos fundadores da C3, professor e sócio. Sou bacharel em contabilidade e também matemático, pós-graduados em finanças empresariais e especialista em investimentos pela Ambima e planejador financeiro. Já são 7 anos de mercado financeiro, atuando em algumas instituições financeiras e ajudando pessoas como você a organizar a vida financeira, seja do lado pessoal ou as suas finanças empresariais e também, claro, a planejar um futuro seguro e tranquilo. Mas vamos falar agora sobre o nosso treinamento, o Prosperidade Financeira, então vem comigo. Bem, você deve estar se perguntando qual que é a importância da gestão financeira. Olha, a gestão financeira é o coração de qualquer organização. Ela envolve a administração dos recursos monetários da empresa e desempenha um papel vital em determinado sucesso ou fracasso do negócio. A gestão financeira é o conjunto de atividades e processos que envolve planejamento, controle e análise das finanças de uma empresa. Isso inclui o acompanhamento das receitas, despesas, fluxo de caixa, investimentos, financiamento, análise de riscos e a tomada de decisões financeiras estratégicas. Resumindo, gestão é a arte de equilibrar as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa de uma forma eficiente e eficaz. A gestão permite que a empresa mantenha uma visão clara das suas finanças, tome decisões informadas, evite problemas financeiros e siga uma trajetória de crescimento sustentável. Além disso, a gestão financeira tem várias funções e objetivos principais, que são o planejamento financeiro, então isso envolve a definição de metas financeiras, seja de curto, médio ou longo prazo, bem também como a elaboração de orçamentos que detalham como que a empresa planeja atingir os seus objetivos, ou seja, suas metas. Por exemplo, pagamento de dívidas, expansão de negócios ou aposentadoria dos proprietários. O planejamento financeiro também ajuda a empresa a definir prioridades e alocar os recursos de uma forma mais eficiente. Quanto à elaboração de orçamentos, envolve também a previsão de receitas e despesas em investimentos e também o fluxo de caixa ao longo de um período específico. A viabilidade de projetos, ou seja, avaliar se os recursos financeiros disponíveis são suficientes para realizar um projeto específico e se esse projeto ele é realmente financeiramente viável a longo prazo. Estratégias de financiamento, então é uma parte fundamental do planejamento financeiro, que é determinar as estratégias de financiamento. Então isso envolve decidir como que a empresa ela irá obter os recursos para atingir os seus objetivos, as suas metas. Vai ser por meio de empréstimos, captação de recursos, investidores ou serão por meio de lucros retidos. O planejamento financeiro ele também considera contingências e reservas financeiras, ou seja, para lidar com imprevistos, com circunstâncias, crises econômicas, despesas inesperadas ou oportunidades de investimentos repentinas. Vamos falar agora sobre o que é fluxo de caixa e a sua importância? Bem, fluxo de caixa é uma das ferramentas financeiras mais críticas para a gestão dos negócios. Ele é um registro detalhado das entradas e saídas de dinheiro de uma empresa ao longo de um período de tempo específico. O objetivo principal do fluxo de caixa é acompanhar a movimentação financeira da empresa e garantir que haja dinheiro disponível para cobrir despesas e obrigações financeiras. Ou seja, o fluxo de caixa registra todas as entradas de dinheiro, por exemplo, vendas ou empréstimos e todas as saídas de dinheiro, pagamento a fornecedores, pagamento aos colaboradores, ou seja, os salários, e também despesas operacionais, pagamento de dívidas, enfim, durante um determinado período. E o fluxo de caixa, ele tem a sua importância dentro da gestão empresarial. Primeiro, que é o gerenciamento de liquidez, ou seja, o fluxo de caixa, ele ajuda a empresa a entender a sua posição de liquidez. Se tem dinheiro suficiente para cumprir as suas obrigações financeiras imediatas, como pagar contas,
salários e também ajuda na tomada de decisões, com informações precisas sobre o fluxo de caixa, ou seja, o gestor, o empresário, ele pode tomar decisões informadas sobre quando pagar despesas, quando investir em novos projetos ou quando buscar um financiamento. Outro motivo é a previsão de necessidade de capital, ou seja, um fluxo de caixa bem gerenciado permite à empresa antecipar as necessidades de capital de giro e determinar se é necessário buscar empréstimos ou investimentos adicionais. Também temos a identificação de problemas financeiros. O fluxo ele pode revelar problemas financeiros potenciais, como uma tendência de queda nas vendas ou despesas inesperadas, permitindo que a empresa tome medidas corretivas a tempo. Claro, um fluxo de caixa bem organizado garante que a empresa possa cumprir as suas obrigações financeiras, como pagamento de fornecedores, pagamento de empréstimos, impostos e, claro, evitando juros e perda de crédito no mercado financeiro. Além de planejar o crescimento, ou seja, o fluxo de caixa permite que a empresa avalie a sua capacidade de financiar projetos de expansão ou investimentos em ativos a longo prazo. Mas para a gente ampliar essa visão, vamos considerar aqui dois cenários, duas empresas de dois setores distintos para você entender como que um fluxo de caixa ele pode te ajudar. Primeiro, vamos considerar aqui um fluxo de caixa de uma imobiliária, ou seja, com receitas e despesas que são transitórias. Receitas e despesas transitórias referem-se a entradas e saídas de dinheiro que não fazem parte das operações principais do negócio e regulares de uma empresa, mas ocorrem esporadicamente ou ocasionalmente. Enfim, imobiliárias muitas vezes têm receitas transitórias que podem ser de curto prazo e variáveis. Isso ocorre por quê? As imobiliárias ganham comissões com a venda ou aluguel de imóveis, intermediações. Após descontar as taxas e comissões que serão contabilizadas efetivamente como receitas, esses valores serão direcionados para as contas dos reais proprietários dos valores. Quando eu me refiro à despesa transitória, da mesma forma, a despesa de uma imobiliária, ela pode sim ser transitória. Por exemplo, aqui a imobiliária pode incorrer em custos de marketing para promover propriedades ou despesas legais para lidar com contratos de locação ou vendas. Também devo mencionar sazonalidade. O mercado imobiliário ele pode sim ser sazonal, com períodos de alta demanda em determinadas épocas do ano. Às vezes também a empresa ela precisa de capital de giro devido à natureza transitória das receitas e despesas. Então, as imobiliárias podem precisar gerenciar cuidadosamente seu capital de giro para garantir que tenham fundos disponíveis para cobrir despesas durante períodos de menor atividade. Agora, vamos considerar um fluxo de caixa de uma empresa, entre aspas, normal, sem receitas e despesas transitórias, ou seja, receitas mais estáveis. Então, em muitos momentos, empresas tradicionais geralmente têm receitas mais estáveis e mais previsíveis. Isso significa que elas podem contar com uma renda regular das suas operações principais. E as despesas geralmente também são recorrentes, ou seja, as despesas nessas empresas tendem a ser regulares e relacionadas ao funcionamento contínuo do negócio, como salário, um aluguel, uma despesa operacional, entre tantas outras despesas. E geralmente possui um fluxo de caixa mais estável, com receitas mais previsíveis, despesas recorrentes. Então as empresas mais tradicionais geralmente têm um fluxo de caixa mais estável e contínuo. Então essa é a importância de você entender para adequar no seu negócio. Vamos falar aqui sobre capital de giro. O termo capital de giro refere-se a um conjunto de contas que estão em constante movimentação. Aquelas que mantêm a operação da empresa em pleno funcionamento. Essas contas incluem fornecedores, contas a receber de clientes, estoques, disponibilidades financeiras, pagamento de funcionário, outras despesas a pagar, obrigações tributárias, enfim, todas essas contas têm algo em comum. Tem uma característica de serem de giro rápido, pois estão envolvidas nas atividades diárias do negócio. Em muitos casos, as empresas enfrentam uma situação em que as despesas de giro superam as fontes de receita. Isso significa que, em algum momento, é necessário aportar mais recursos financeiros, mais dinheiro no capital de giro, para manter o equilíbrio entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento dos clientes. Em outras palavras, o empreendedor ele precisa garantir que haja fundos disponíveis para cobrir as despesas correntes até que o dinheiro das vendas seja efetivamente recebido. O capital ele pode ser próprio da sua reserva de lucros, de parceiros como fornecedores que te dão um prazo mais alongados
ou empréstimos bancários. Agora eu quero abordar com você um assunto que é muito importante dentro do prosperidade financeira, que são os ciclos de uma empresa. Ou seja, os ciclos de uma empresa são conceitos fundamentais na gestão financeira e desempenham um papel crucial no funcionamento e na saúde financeira do negócio. E existem 3 principais ciclos em uma empresa: o ciclo operacional, o ciclo financeiro e o ciclo econômico. Vamos abordar cada um deles? Começando pelo ciclo operacional, ou seja, esse ciclo representa o período de tempo necessário para que uma empresa converta os seus recursos, como matérias-primas e mão de obra, em produtos ou serviços. Venda esses produtos ou serviços aos clientes e receba o pagamento deles. Ele começa com a aquisição de recursos para a produção e termina com o recebimento do pagamento das vendas. Nós temos também o ciclo financeiro, ou seja, é o período de tempo compreendido entre o pagamento dos fornecedores, a compra da matéria-prima ou das mercadorias e o recebimento dos valores dos clientes, ou seja, as vendas a prazo. É uma medida do tempo em que o capital da empresa está preso no processo de produção e vendas, antes de ser recuperado por meio das vendas. Já o ciclo econômico, ele começa na aquisição das mercadorias e vai até o ato da venda, e só se consideram os pagamentos à vista. Porém, dentro de cada um desses ciclos há prazos, e existem 3 tipos de prazo que são muito importantes na gestão financeira empresarial. E você deve conhecê-los e considerá-los em suas decisões, que é o prazo médio de estoques, o prazo médio de recebimentos e o prazo médio de pagamentos. Começando pelo prazo médio de estoque, também conhecido como período médio de rotação de estoque ou turnover de estoque, enfim, é o tempo médio que os produtos permanecem armazenados no estoque antes de serem vendidos ou o tempo que o imóvel fica sem ser locado. Prazo médio de recebimentos, ou seja, representa o tempo médio que a empresa leva para receber o pagamento de suas vendas a crédito após a venda ter sido efetuada. Temos também o prazo médio de pagamentos, ou seja, o prazo médio de pagamentos ele representa o tempo médio que a empresa leva para pagar as suas obrigações. O equilíbrio entre esses prazos é importante para a gestão financeira eficaz da empresa. Como já foi dito, o ciclo financeiro é o período no qual é preciso custear a empresa, então é o período em que você já fez os pagamentos aos fornecedores, mas você ainda não recebeu de todos os seus clientes. E é o capital de giro que banca a empresa durante o ciclo financeiro ou ciclo de caixa. Em geral, uma empresa ela tem 30 dias para pagar as suas despesas fixas. No entanto, para o pagamento aos fornecedores, pode existir outra dinâmica. Então, cada fornecedor oferece diferentes condições de pagamentos. Alguns exigem pagamentos à vista, outros dão prazos de 15, 30 dias ou mais. Se você estiver recebendo a prazo e pagando à vista, você está ocorrendo em um descasamento entre entradas e saídas de recursos de caixa, levando a uma necessidade maior de capital de giro, ou seja, recursos financeiros, e você pode estar utilizando empréstimos, usando o cheque especial e arcando com juros. Dentro do nosso treinamento de prosperidade financeira, nós abordamos também sobre DRE, balanço patrimonial e centro de custos. Tudo isso para uma melhor gestão financeira. DRE fornece uma visão geral do desempenho financeiro da empresa durante um determinado período, e a análise da DRE ao longo de vários períodos permite que a empresa identifique tendências em suas receitas e despesas. Isso ajuda na tomada de decisões estratégicas, pois ajuda a entender o que está impulsionando ou prejudicando o desempenho do negócio. Já o balanço patrimonial ajuda a empresa a gerenciar os seus ativos e passivos de uma forma eficaz. Isso inclui o controle de ativos como o caixa, contas a receber, estoques, investimento, também, claro, a gestão dos passivos como os empréstimos e outras obrigações a pagar. E dentro do balanço conseguimos avaliar a liquidez, ou seja, a capacidade de pagar dívidas e as obrigações de curto prazo. Isso é essencial para evitar problemas de caixa e manter a operação fluida. Sobre centro de custos, é uma unidade, ou seja, uma divisão dentro da empresa que é responsável por determinadas atividades, projetos ou departamentos e que tem os seus próprios custos e despesas atribuídos. Cada centro de custo tem um responsável designado, que é encarregado para gerenciar os recursos financeiros alocados a ele. Então isso ajuda a criar um senso de responsabilidade, de controle sobre os gastos dentro de cada departamento, ou seja, de cada área específica. Bem, nós compreendemos a importância vital da gestão financeira para o sucesso de qualquer empreendimento e também como a gestão financeira abrange a administração eficiente dos recursos monetários de uma empresa. Nós vimos que a gestão financeira envolve o planejamento,
controle e análise de finanças, contribuindo para o equilíbrio das entradas e saídas de dinheiro. A gestão financeira é uma disciplina crítica que afeta todos os aspectos de um negócio e desempenha um papel central no sucesso a longo prazo. Claro, é muito importante implementar a cultura de gestão financeira dentro da empresa, que todos os colaboradores entendam a importância de registrar, de controlar efetivamente tudo que entra, tudo que sai da empresa para um sucesso do negócio como um todo. E aí, me conta, você gostou do Prosperidade Financeira? Claro, isso é só um pouquinho do que nós temos a proporcionar para você. Se você tem interesse, claro, você pode entrar em contato com a gente aqui. Os contatos estão na descrição do vídeo e você também pode modular um treinamento de acordo com a sua necessidade, com as suas dores, de acordo com o seu objetivo. Em nome da C3 Educação, eu, Gabriel, te agradeço por ter assistido a esse conteúdo. E se tiver mais dúvidas, não hesite em nos contactar. Espero te ver em breve.